como é que foi essa ideia de reformulação do Partido Novo após a saída do comunista do João Amoedo, né? E você junta isso com comunista, porra. É mais comunista que o Camarão. Não, mas que eu isso. Obrigado, sim, mas que eu. E a ideia que é muito clara para mim hoje, que é essa capilarização que o partido tomou, né? Então, para quem vê o Novo e acompanha o Novo há um tempo, o número de candidatos que o Novo tem, por exemplo, agora nas eleições municipais, ela aumentou em 1000% do que foi na última batalha pelo voto. Então, o que aconteceu? Como que foi isso? E como que você vê o partido a partir de agora? Bom, acho que não preciso passar por todos os perrengues ali, né? Toda aquela história de 2020, 2021, a briga da bancada com o João. Se for briga, pode tem bastante história, acho que a gente precisa de um podcast só para essa parte. Eu vou para a parte boa, então, que foi depois. Depois da eleição de 2022, a gente tinha uma expectativa melhor do resultado. Foi ruim. Nós tínhamos 8 deputados federais, 14 deputados estaduais, e a gente perdeu essa representatividade, né? Então, sair de 8 deputados para 3, sair de 12 para 5 estaduais, poxa, foi um sentimento de derrota, ainda que nós tenhamos conseguido vencer em Minas Gerais no primeiro turno com uma boa reeleição do Romeu Zema e do Matheus Simões, né, em chapa pura. Mas o sentimento foi de derrota. E aí, óbvio, cara, você tem que sentar, olhar para trás e ver o que não funcionou, o que precisa ser mudado e ter, assim, calçar ali as sandálias da humildade e ouvir todo mundo. Então, nós juntamos todas as lideranças lá em Brasília, ficamos 2 dias no hotel. Todo mundo teve a palavra para falar, ouvi todo mundo, né? E, sim, nós chegamos a algumas conclusões bastante óbvias. A primeira, nós erramos em 2020, que o partido, depois de 2018, teve uma boa eleição, um bom desempenho, teria totais condições de fazer uma capilarização profunda no país. Tinha demanda para isso, né? Eu lembro, eu era o presidente estadual em Santa Catarina na época, e, cara, a gente tinha com tranquilidade 30 cidades, 30 lideranças trabalhando, formando grupo, formando nominata para disputar as eleições municipais de 2020, com chances reais de eleger prefeitos e vereadores em todas elas. E aí o Diretório Nacional, à época, que o João era o presidente, criou uma regra que nós só iríamos para a cidade acima de 400 mil habitantes. Essa era a primeira regra. Pô, só tem 2 cidades acima de 400 mil habitantes em Santa Catarina. Nem Floripa acho que tem 400 mil. Floripa e Joinville. Blumenau não ia entrar. Blumenau não entra. Criciúma? Também não ia entrar. Só tinha 2. Assim, Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer. Quero muito fazer depois. Você acha que essa construção ela foi de ordem política ou ele foi de ordem monetária? Porque é uma construção do jogo. Vamos jogar menos partidas. Vamos ser mais seletivo. Só vou pegar mulheres de 1,70 m para cima. Não. Foi político ou foi falta de dinheiro? Não, foi político porque a questão monetária não era necessariamente um problema, dado que nós transferimos para as cidades a responsabilidade de captar o recurso. Então, vai custar tanto, vocês estão dispostos a levantar o dinheiro? Sim, a gente topa. E a gente não deixou. Não sei se por um receio de perder o controle, de desvirtuar a marca, e não, a gente tem que crescer com calma. E, cara, se fosse uma empresa em que você pode fazer um planejamento, 6 meses depois você muda e avança um pouquinho e tudo mais, ok. Mas não, eleição é a cada 2 anos. É tudo ou nada. Você tem que aproveitar aquela janela de oportunidade. Ali a gente tinha uma janela de oportunidade e jogamos no lixo. Pensa, Minas Gerais, a gente tinha um governo do estado com 70% de aprovação. E cerca de 40 municípios ali super bem estabelecidos, com um grupo pronto para lançar. Lideranças que eram nossas, que trabalharam na campanha, que já estavam no Novo há muito tempo, desde a sua fundação, e foram liberados só 5 cidades, cara. 5 cidades. Tem 853 municípios em Minas Gerais. Nós tínhamos o governador com uma boa popularidade, a marca estava forte, 5 cidades. Então, cara, ali para mim foi o principal erro, porque a falta de capilaridade de vereadores, de prefeitos, fez com que nós não conseguíssemos aguentar a pancada que foi 2022. A gente nadou contra a corrente, polarização, pancada dos 2 lados, a gente não segurou. Eduardo, você acha que teve algum componente, por exemplo, do fato do Novo, naquela época, ela não usar o fundo eleitoral? Não traz um pouco de falta de estímulo para candidatos em geral? É um dos fatores. Tem mais ali, né?
O fundo foi crescendo, foi ficando cada vez mais difícil competir, isso é fato, mas tem outros problemas. Por exemplo, o Novo não permitia que vereadores, no meio do mandato, saíssem para ser candidato a deputado. Então, na prática, nós não tínhamos quadros para montar nominatas competitivas, porque o nosso sistema proporcional você precisa trazer voto para a chapa toda, e aquela soma de votos vai dizer quantas cadeiras você consegue ocupar. Então você precisa ter muita gente, né, preferência com bom desempenho eleitoral, para você conseguir que os primeiros se elejam. Agora, você vai para uma eleição em que você já tem ali deputados com mandato, que já largam na frente, e como é que você vai convencer outras pessoas a serem candidatos, sabendo que a primeira vaga já tem dono e que talvez não tenha condições de ter a segunda vaga ou a terceira vaga? Para largar a empresa, largar o trabalho, botar dinheiro, se arriscar para perder a eleição. Então, você tinha poucos incentivos. Isso é culpa do nosso sistema eleitoral, que é horrível. Mas é o sistema. Então, os incentivos que nós tínhamos para trazer essas pessoas eram muito... E aí, o que aconteceu? Nós fomos com nominatas incompletas. Podia ter 71 candidatos em São Paulo, a gente foi com 30. Podia ter 30 e tantos candidatos no Rio Grande do Sul, a gente foi com 7. O Fábio Osterman era para ser deputado federal hoje se tivesse mais candidatos. A Carol Sponser era para ser deputada federal hoje, a gente faltou candidato. A gente não tinha candidato porque não tinha incentivo para trazer. Não soube jogar o jogo, né? Era dinheiro. Então, à medida que o fundo eleitoral foi crescendo, você foi perdendo o incentivo, inclusive, de doar. Estava mais difícil de captar, vai ficando cada vez mais difícil de captar. Mas se nós tivéssemos vereadores eleitos e permitíssemos que os vereadores fossem candidatos, ainda que, nesse primeiro momento, para ajudar, muitas vezes, a nominata, fazer a sua... se projetar para ser candidato a prefeito na próxima, mas nem isso a gente tinha. Então, faltou material humano naquela eleição. Material humano, recurso, se comparado ao que os outros partidos tinham, e a questão da marca, que estava fragilizada. Comunicação, a identidade, o que a gente era, o que nós representávamos naquela eleição, né? Então, tudo isso foi revisto. Nós mudamos radicalmente a estratégia de expansão, ponto que a gente vai para quase 600 municípios. A gente foi para 46 municípios em 2020, estamos indo para quase 600. Tivemos cerca de 500 candidatos, estamos com 7.400 candidatos por todo o Brasil, 250 candidatos a prefeito. Então, todo mundo que conseguia juntar um grupo bacana, que passasse no nosso processo seletivo, passasse no background check, tipo, pô, beleza, galera decente, né? Puxamos a capivara. Vamos dar chance dessa turma montar uma comissão provisória e disputar a eleição. Se não der certo, tudo bem, a gente tentou, mas ganhou experiência. Na próxima você vai construindo partido, é assim que se constrói partido.